Jesus se tornou Deus. A história que mudou o cristianismo. A fé cristã tem como centro a figura de Jesus Cristo, adorado por bilhões como o Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade. Mas essa compreensão de sua natureza não surgiu de forma imediata ou uniforme nos primeiros anos do cristianismo. A jornada de Jesus, de um mestre crucificado na Palestina, a consagração como Deus encarnado, passou por transformações profundas, teológicas e históricas, que moldaram os pilares da fé cristã. Essa evolução percorre os escritos de Paulo, o desenvolvimento dos evangelhos, os debates com doutrinas consideradas heréticas e, por fim, a definição oficial da divindade de Jesus no Concílio de Nicéia. Paulo, o primeiro a divinizar Jesus? Os textos cristãos mais antigos de que dispomos não são os evangelhos, mas as cartas de Paulo, escritas entre os anos 50 e 60 d.C., apenas 2 décadas após a crucificação de Jesus. Para muitos estudiosos, Paulo já expressa uma compreensão elevada, quase divina, da figura de Cristo. Ele não apenas o chama de Senhor, um título reservado a Deus no Antigo Testamento, mas também o descreve como pré-existente, criador e sustentador do universo. Em Colossenses 1:15 a 17, Paulo afirma: Ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em Filipenses 2:6 a 11, Jesus é apresentado como alguém que existia em forma de Deus, mas se humilhou, assumindo forma humana. Ainda que Paulo não ofereça uma teologia sistemática da Trindade, seus textos indicam que Jesus não era visto por ele como apenas um profeta ou mestre, mas como alguém com status divino. Dos evangelhos sinóticos ao Evangelho de João, a escalada da cristologia. Depois das cartas de Paulo, surgem os evangelhos, que narram a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. Marcos, o mais antigo, aproximadamente 70 d.C., retrata Jesus como Messias sofredor, um homem poderoso e cheio do Espírito de Deus, mas cuja identidade divina não é proclamada de forma explícita. Em Marcos, Jesus é reservado sobre sua identidade e fala frequentemente em parábolas, deixando margem para interpretações mais humanas. Mateus e Lucas, escritos entre 80 e 90 d.C., acrescentam camadas à cristologia, apresentam o nascimento virginal, genealogias que ligam Jesus a Davi e histórias de anjos anunciando sua missão divina. Aqui, Jesus já assume mais claramente sua posição como Filho de Deus. Mas é em João, escrito entre 90 e 100 d.C., que a divindade de Jesus atinge sua expressão mais direta. O Evangelho se inicia com a frase: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. João versículos 1 e 14. Jesus afirma: Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58, usando a mesma fórmula com a qual Deus se apresentou a Moisés em Êxodo 3,14. João rompe com a ambiguidade dos evangelhos anteriores e apresenta Jesus como uma encarnação literal de Deus. Essa progressão mostra que a ideia da divindade de Jesus não surgiu de forma fixa e uniforme, mas se desenvolveu gradualmente, ganhando força nas décadas seguintes à sua morte. As divergências do cristianismo primitivo. Apesar do desenvolvimento de uma cristologia cada vez mais elevada, nem todos os primeiros cristãos acreditavam que Jesus era Deus. O cristianismo primitivo era diverso e cheio de tensões teológicas. Grupos como os ebionitas, de origem judaica, viam Jesus como um profeta humano, escolhido por Deus, mas não como divino. Já os adocionistas criam que Jesus foi adotado como filho de Deus em algum momento, como no batismo, rejeitando a ideia de pré-existência. Do outro lado, os gnósticos acreditavam que Jesus era uma entidade espiritual enviada do mundo superior para libertar a humanidade do corpo e da matéria. Negavam que houvesse sido humano. Em comum, esses grupos heréticos se afastavam da ideia ortodoxa de que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Outra grande disputa surgiu no século IV com o arianismo, doutrina promovida por Ário, que afirmava que Jesus era uma criatura superior, feita por Deus, mas não eterna nem coigual a ele. A frase central de Ário era: Houve um tempo em que o Filho não existia. Essa visão ganhou popularidade e ameaçou a unidade da fé cristã no Império Romano. O Concílio de Nicéia e a definição da Trindade. Diante da crise causada pelo arianismo, o imperador Constantino convocou em 325 d.C. o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja. O objetivo era unificar a doutrina e preservar a estabilidade religiosa e política do império. Após intensos debates,
Os bispos ali reunidos declararam que o Filho era da mesma substância do Pai, condenando o arianismo como heresia. Esse foi um passo decisivo para a definição oficial da Trindade, um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina, embora não apareça com essa formulação explícita no Novo Testamento, tornou-se o coração da fé cristã. Nos concílios seguintes, especialmente o de Calcedonia, em 451, foi definido que Jesus é uma só pessoa com 2 naturezas, divina e humana, completas e inseparáveis. Conclusão: a afirmação de que Jesus é Deus, tão central ao cristianismo hoje, não foi uma verdade teológica automaticamente aceita desde o início. Ela foi construída ao longo de décadas, e até séculos, de reflexão, conflito e consolidação. Paulo lançou as bases com sua visão exaltada de Cristo. Os evangelhos evoluíram de uma cristologia mais reservada para uma deificação plena. Diversas correntes divergiram e foram consideradas heréticas. E, finalmente, o Concílio de Nicéia selou, sob a influência do poderoso imperador de Roma Constantino e eclesiástica, dos principais líderes da igreja primitiva, a crença de que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus encarnado. Essa jornada teológica moldou não apenas a fé cristã, mas também a cultura, a arte e a política do mundo ocidental por séculos.